Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula nós vamos resolver as questões sobre o sistema métrico decimal e não decimal. Se você não assistiu a nossa aula onde eu explico a teoria do sistema métrico decimal e não decimal, eu recomendo que você assista esta aula primeiro, porque lá eu mostro como fazer todos os tipos de conversão entre esses sistemas de medidas, tá bom? Mas se você já assistiu ou se você não assistiu, mesmo assim quer assistir essa aula, vamos iniciar então com a resolução das questões. Primeira questão, olha só. Uma torneira, ela goteja sem parar, desperdiçando 2 litros de água a cada 44 minutos. Mantendo sempre esse mesmo gotejamento, o número aproximado de litros de água que serão desperdiçados em 4 horas será... Cara, eu quero saber quantos litros de água vão ser desperdiçados em 4 horas. Só que no meu enunciado, ele deu que eu tenho 2 litros de água para cada 44 minutos. Então, se aqui eu tenho 44 minutos e aqui eu tenho em horas, eu não posso resolver diretamente, porque dá choque de unidade de medida diferente. Essa unidade de medida de tempo aqui está em unidades diferentes. Uma está em hora e a outra está em minutos. Então, o primeiro passo a se resolver nessa questão é o quê? Fazer a conversão. Cara, é óbvio que eu vou fazer a conversão de horas para minutos. Eu não vou fazer de minutos para horas, porque eu não quero trabalhar com número com vírgula. Então, olha só, aqui eu tenho 4 horas. Só que 4 horas equivale a quantos minutos? 1 hora são quantos minutos? 1 hora são 60 minutos. Então, aqui seria 4 vezes 60. Então, isso aqui dá 240 minutos. Então, olha só, 4 horas equivale a 240 minutos. Beleza. 2 litros são desperdiçados a cada 44 minutos, não é? Ele quer saber em 240 minutos. Quantos litros? Eu chamo de X. O que está cheirando isso daqui, gente? Isso aqui cheira uma regra de 3. Se você não lembra como resolve a regra de 3, recomendo que assista a minha aula sobre regra de 3. Lá eu mostro para vocês como que eu resolvo a diretamente proporcional e a inversamente proporcional. Mas vamos pensar, aqui eu tenho em litros e aqui eu tenho os minutos. Bom, o que aconteceu com os meus minutos? Eles estão aumentando, de 44 foi para 240. Se os minutos aumentam, o que acontece com o litro desperdiçado? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, olha só, fixa, aqui tem o X. É esta. Agora, se elas são diretamente proporcionais, eu coloco a segunda, que é aquelas que eu tenho o valor, como ela está. Então, fica 44 sobre 240. Multiplicando o cruzado aqui, eu teria 44x é igual a 480. Então, 480 dividido por 44 é o meu valor de x. Então, vamos fazer essa breve divisão. 480 dividido por 44. Bom, ele disse no enunciado o seguinte, o número aproximado. Então, obviamente, essa divisão aqui não vai ser exata. Então, ela vai ser aproximada, tá? Mas eu pego 48. 48 seria 1 vezes o 44, né? Que chega bem próximo. Então, sobraria 4. Abaixo o 0. Deu para dividir? Não. Então, acrescento o 0 aqui. Como que eu faço para dividir agora? Acrescento um 0 aqui. Mas se eu acrescento esse 0, eu coloco a vírgula aqui. 400. 400 seria quantas vezes? Seria 9 aqui. Por quê? 44 vezes 9 chega próximo a 400. 9 vezes 4, 36, sobe 3. 9 vezes 4, 36, mais 3, 39. Então, daria 396. Consequentemente, sobraria 4. Daí, pessoal, ele vai continuar essa divisão. Porém, para nós já não é mais interessante. Porque se eu tenho 10,9, é aproximadamente quanto isso? Isso é aproximadamente 10 ou é aproximadamente 11? Porque essas daqui já estão eliminadas direto, de cara, né? 10,9, cara, ele é mais aproximado a 11. Então, olha só, pessoal. A aproximação 10,9 foi para 11 litros. Sendo assim, em 240 minutos, que equivale a 4 horas, ele vai desperdiçar aproximadamente 11 litros de água. Era isso que o enunciado estava pedindo para você. Então, além de fazer a conversão no sistema de medida, você deveria lembrar para resolver uma regra de 3. Eu fiz por regra de 3. Tem gente que faz por outra forma. Tem diversas formas. Mas a regra de 3, cara, ela é padrão. Ela é mais fácil de você lembrar sempre. Regra de 3 não muda, é sempre isso aqui. O que é uma regra de 3? Eu tenho 3 elementos e desconheço um. Quero descobrir esse quarto. Por isso que é chamado de regra de 3. Tenho 3, descubro o quarto. Regra de 3 simples, tá bom? Vamos continuar então nossos exercícios? Olha só, questão número 2. Observe parte da notícia publicada no Diário da Grande ABC.
que se refere aos transtornos que as fortes chuvas causaram na região do ABC Paulista em 2 de março de 2018. Cara, aqui ele dá toda uma notícia para você, por isso que ele vai dar a fonte que ele pegou esse texto. Aí ele fala, em São Caetano houve pontos de alagamento na Avenida Guido Aliberti, nas proximidades do cemitério vertical, além de queda de árvore e fiação na rua Tietê, altura do número 314. De acordo com a Defesa Civil, choveu 17 milímetros em São Bernardo e 7,5 milímetros em São Caetano. Para nossa questão, a única coisa que nos interessa é daqui para cá. Então choveu 17 milímetros em São Bernardo e 7,5 milímetros em São Caetano. Agora olha o que ele nos diz. Sabendo-se que 1 milímetro de chuva significa que caiu 1 litro de água por metro quadrado de área, quantos litros de água caíram, de acordo com a notícia citada, em um campo de futebol localizado na cidade de São Bernardo, com dimensões de 100 por 70 metros. Então tem um campo de futebol de 100 por 70 metros. Aí ele quer saber quantos litros de água que caíram nesse campo de futebol. O primeiro passo, então, é pensar, poxa, é 1 litro de água por metro quadrado. Então eu tenho que descobrir a área de quem? A área desse retângulo aqui, ó. Porque são 100 metros por 70 metros. Minha resposta aqui de área, minha área seria 70 vezes 100, que daria 7.000 metros quadrados. Então, esse campo de futebol ele tem 7.000 metros quadrados de área. Ele fala que cai 1 litro em cada metro quadrado. Então, quantos... ele fala que 1 milímetro de chuva significa que caiu 1 litro de água por 1 metro quadrado. Só que quanto que choveu na cidade de São Bernardo? São Bernardo choveu 17 milímetros. Se choveu 17 milímetros, significa que são o quê? 17 milímetros por metro quadrado. Bom, se são 17 milímetros por metro quadrado e a minha área a ser calculada aqui é de 7.000 metros quadrados, para descobrir a minha resposta, o que eu devo fazer? Eu devo fazer 7.000 vezes 17. 7 vezes 0, 0, 0, 0. 7 vezes 7, 49. Vou fazer com 1. 0, 0, 0, 7. Somando, 0, 0, 0, 9. 7 mais 4, 11. Então daria 119 mil o quê? O que ele pediu? Quantos litros de água? Então caíram 119 mil litros de água. A alternativa correta é a alternativa B. Reparem que nessa questãozinha aqui, você deveria saber o conceito de área de um retângulo, mas a área de retângulo é que você aprende desde o começo da sua vida. Como você começa a caminhar, você já aprende a área de retângulo, que é o quê? Comprimento vezes a largura, um lado vezes o outro, tá bom? E aí, só fazendo o quê? As analogias que ele foi te dando de acordo com o anunciado, no decorrer do texto, tá bom? No decorrer do texto que eu digo foi o quê? Ele quer saber de São Bernardo. Então, foi o quê? Foi 17 milímetros. E aí ele fala que 1 milímetro de chuva significa que caiu 1 litro de água em 1 metro quadrado. Como eu tinha 7.000 metros quadrados, 17 vezes 7.000, ok? Vamos continuar então? Olha só, questão de número 3. Esta é simples, gente. Mas pode ser que seja que você não consiga por causa da conversão. Mas vamos ver. Se uma solução ela contém 2 miligramas por ml... Isso que está aqui, pessoal, significa que são 2 miligramas por ml de uma substância dissolvida. Quanto da substância existe em 1 litro da solução? Olha só, eu tenho 2 miligramas em 1 ml, tá bom? Ele quer saber em 1 litro. Cara, 1 litro são quantos ml? Lembra da conversão? 3 casas para a direita. Então, 1.000 ml. Logo, 1 litro ele tem 1.000 ml. Então, se são 2 gramas em 1 ml e eu tenho 1.000 ml, eu tenho 2 vezes 1.000 miligramas. Então, tem 2.000 miligramas. Que, para nossa alegria, não tem na resposta. Por quê? Porque está convertida. Mas, olha só, eu tenho aqui gramas e quilogramas. A de miligrama não é, porque é 2.000. Então, essa alternativa a gente já arriscaria. Como que eu faço essa conversão agora? Primeiro, como eu tenho 3 tipos para grama, eu converto para grama a miligrama. Sabemos que 1 grama, ela tem 1.000 miligramas. Então, para converter de miligramas para grama, são 3 casas que eu volto para a esquerda. Então, olha só, 1, 2, 3. Então, eu teria 2 gramas. Então, 2.000 miligramas seria 2 gramas. A alternativa correta é a alternativa B. Conforme eu disse para vocês, questãozinha bem leve, bem light, para você testar o seu conhecimento aqui e fazer conversão de gramas para miligramas, tá bom? É isso que você tem que se atentar. Vamos dar sequência? Olha só.
Considere que 1 mililitro contém, presta atenção, 20 gotas e que uma gota contém 3 microgotas. Um paciente está recebendo soro fisiológico na razão de 4 microgotas a cada 5 segundos. Nessas condições, o tempo mínimo para que seja administrado ao paciente 300 ml de soro é... Vamos pôr no papel todas as informações que ele nos deu. 1 ml, que é 1 mililitro do quê? 1 mililitro contém 20 gotas. Uma gota, ela contém 3 microgotas. O que mais que ele falou? O paciente ele está recebendo soro fisiológico na razão 4 microgotas para cada 5 segundos, certo? Aí ele fala que vai ser administrado nesse paciente 300 ml de soro. Mas então eu tenho que fazer tudo conversão, pessoal. Ó. Eu vou converter desse, depois para chegar nesse daqui, aí desse daqui para chegar nas micro, e depois das micro para chegar nos segundos. Então são várias transformações que a gente vai ter que fazer aqui. Bom, 1 ml são 20 gotas, 300 ml seriam 300 vezes 20. Isso daqui daria 6.000. Então são 6.000 gotas. Então, para 300 ml, eu vou ter 6.000 gotas. Só que se uma gota são 3 microgotas, 6.000 gotas serão quantas microgotas? Como que eu converto isso? Eu faço 6.000 vezes 3. Isso dá 18.000 o quê? Microgotas. Agora, olha só. O que eu tenho aqui? 4 microgotas são 5 segundos. Então, 18.000 microgotas serão X segundos. Regrinha de 3, básica, simples aqui, ó. E diretamente proporcional. Por quê? Se eu aumento o número de microgotas, eu aumento o meu tempo necessário. Então, o que eu faço aqui? Multiplicação em cruz. Então, eu teria 4x igual a 18.000 vezes 5. Isso aqui dá 0, 0, 0. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. 90.000. Então, x vai ser igual a 90.000 dividido por 4. 90.000 dividido por 4, como que você resolve isso daqui? É só você realizar a divisão de 90.000 por 4. Se você vai realizar a divisão de 90.000 por 4, como que a gente coloca ele aqui? Deixa eu pegar num cantinho aqui. Eu vou apagar o que eu já fiz aqui em cima, tá? Porque já está faltando espaço para nós para resolver esse exercício. Então, olha só. 90.000 dividido por 4. Pego o 9, que são 2 vezes. 2 vezes 4, 8 para 9, sobra 1. Desce o 10. Daria quantas vezes? 2. Daria 8. Sobra 2. Abaixo 0. 20 seria 5. Opa, aí daria 0. E sobraria o quê? Mais 2 aqui. Então, mais 2. Então, seria 22.500. Só que o quê, gente? Segundos. Aí eu tenho que converter. Agora tem que fazer a conversão no que ainda? De segundos para o quê? Para chegar nesse daqui, ó, em minutos e horas. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o 22.500 segundos e vou dividir por 60. Para quê? Para achar os minutos, para saber quantos minutos nós vamos ter. Primeiramente, eu tenho que pegar o 225. Teria que ser 3, porque 4 daria 240. Aí passa, então seria 3. Fazendo por 3 aqui, daria 180. Sobraria 5. Aqui viraria 12, que cai para 1. 12 menos 8, 4. 0. Abaixo o 0 daria 45. Então, seria 7, que daria 420. Sobraria 30. Abaixo o 0, daria quanto? Exatamente 5, que são 300. Menos 300 daria 0. Ou seja, não sobra nenhum segundo. E deu 375 o quê? Minutos. Só que esses 375 minutos, agora eu tenho que converter ele para as horas. Então, como que eu faço essa conversão do 375 para horas? Novamente, 375 dividido por 60. Tem que pegar aqui tudo. Seria 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então, daria 360. Sobra 5, desce 1. Bom, não continua a minha conta, por quê? Isso daqui que aconteceu aqui nessa divisão aqui foi o meu resultado só que em horas. E esse resto aqui é o meu resultado em minutos. Logo, eu tenho 6 horas e
15 minutos, que é exatamente o que nós temos na alternativa E. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 5, olha só. É recomendável que um determinado atleta beba 300 ml de isotônico a cada 45 minutos de sua atividade física. Ele faz atividade física por 3 horas por dia, todos os dias. E cada garrafa de isotônico possui 400 ml de líquido e custa R$ 5,00. Se uma garrafa não é totalmente consumida, ele guarda o restante para o dia seguinte, ou seja, não há desperdício. Beleza. Com base nesse caso hipotético, julgue o item que segue. O atleta bebe 1,2 decímetros cúbicos de isotônico por dia. Quantas horas de atividade física que ele faz por dia? Ele faz 3 horas. Só que 3 horas, gente, eu vou ter que converter para minutos. Por quê? Porque a minha informação de minutos, quantidade de isotônico, é dada em minutos. Então, 3 horas são quantos minutos? São 180 minutos. Por que 180? Porque 1 hora 60 minutos, então 3 vezes 60, 180. Então, eu tenho 180 minutos. Se eu tenho 180 minutos, o que vai acontecer? 180 minutos é o total do que ele faz de atividade física por dia. E ele fala que a cada 45 minutos, ele tem que beber o quê? 300 ml. Então, eu posso fazer por regra de 3, ou saber quantos pedaços de 45 minutos que cabem em 180. Então, se eu pensar nisso daí, olha só, 180 minutos dividido por 45 minutos daria 4 intervalos. Por que 4 intervalos? Porque 45 mais 45, 90. 135, 180. Então, são 4 intervalos de tempo. Ou você faz a divisão de 180 por 45. Encontra 4 intervalos. Só que em cada um desses intervalos, ele tem que beber o quê? 300 ml. Então, 4 vezes 300, 1.200. Mais 1.200 ml. Só que 1.200 ml, pessoal, que é 1.200 mililitros, eu tenho que converter isso daí para quê? Eu tenho que fazer a conversão para decímetros cúbicos. Como que eu faço a conversão de ml para decímetros cúbicos? 1 litro, nós vimos lá na parte teórica que 1 litro ele é igual a 1 decímetro cúbico. E um metro cúbico era 1.000 litros, tá? Mas decímetros cúbicos eles equivalia a litro. Então, 1 litro ele equivale a 1 decímetro cúbico. Se eu tenho 1.200 ml, a mesma coisa que eu convertesse ml para litros. 1.200 ml são 3 casas para a esquerda para ir para litros. Então, seria 1, 2, 3. Então, dá 1,2 litros. Então, eu teria 1,2 litros. Só que, então, 1,2 litros, ele equivale a 1,2 decímetros cúbicos. Logo, o que acontece com essa questão? Ela está certa. Por quê? Porque 1,2 litros equivale a 1,2 decímetros cúbicos. Ok? Próxima questão. O motorista de uma empresa transportadora de produtos hospitalares deve viajar de São Paulo a Brasília para uma entrega de mercadorias. Ok? Sabendo que ele irá percorrer aproximadamente 1.100 quilômetros, ele estimou, para controlar as despesas com a viagem, o consumo de gasolina do seu veículo em 10 km por litro. Para efeito de cálculos, considerou que esse consumo ele é constante. Ótimo. Agora vamos ver o que ele pede. Porque questõezinhas da CESP, da Quadrix, que essas de certo e errado, ele utiliza um texto para várias questões diferentes. Então, às vezes, a gente nem utiliza todas as informações que ele deu nesta questão, tá? Mas continuando, então. Considerando essas informações, julgue o item que segue. Se a referida distância de São Paulo a Brasília for calculada em jardas, admitindo-se que o valor aproximado de uma jarda seja de 90 centímetros. Então, a distância entre essas cidades será de aproximadamente 1.222.222 jardas. Então, eu tenho que converter para jardas, cara. Quanto? 1.100 quilômetros. Só que para isso eu tenho que chegar primeiro em centímetros. Poxa, quilômetros para centímetros. Então, de quilômetros vai para hectômetros, decâmetros, metros. Aí chega em decímetros e depois centímetros. Então, são 5 casas. 5 casas para onde? Para direita. Como o meu número 1.100 aqui não tem vírgula, eu acrescento 5 zeros nele. Então, seria 1100 igual estar com mais 5 zeros. Beleza, então que número que seria esse? Seria o 110 milhões. Ótimo. Só que eu quero dividir agora, porque já está em segundos isso daqui, em centímetros, perdão. Eu quero dividir isso por 90. Então, olha só. Eu teria que pegar o 110. Então, aqui daria o meu primeiro algarismo. Aí teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria mais
6 casas aqui. Agora, quantas vezes 90 chega próximo a 110? Apenas uma, né? 110 menos 90 sobra 20. Desceria o primeiro zero. 200. Quantas vezes 90 chega próximo a 200? 2 vezes, que dá 180. Sobra 20. Ou seja, todos os outros vai dando 2. Mas quantas casas que eu preciso preencher aqui ainda? 5. Então, quem seria meu número aqui, ó? Seria 1.222.000. Não é isso que está falando na minha questão? Sim. Então, esta questão, ela está certa. Pessoal, observem o seguinte. Nesta questãozinha aqui, ele deu o enunciado deu que a distância estava em quilômetros. Aí ele falou que uma jarda, ela é aproximadamente 90 centímetros. Se uma jarda que ele utilizou aqui foi 90 centímetros, o primeiro passo era converter 1.100 quilômetros para centímetros e depois pegar esse total em centímetros e converter o quê? Para jardas. Quer fazer o quê? Dividido por 90. Foi o que nós fizemos e deu aproximadamente 1.222.222. Então é assim que você deve proceder, o passo a passo, para você se caminhar e chegar na resposta aqui em jardas, tá bom? Vamos continuar esses exercícios então? Olha só. Uma esfera maciça e homogênea, ela é composta de um único material e tem massa igual a 400 gramas. Outra esfera, também maciça e homogênea e de mesmo material, tem um raio de 50%, 50% maior do que o da primeira esfera. Assim, o valor mais próximo da massa da esfera maior em quilogramas é igual a... Vamos ver se a gente entendeu esse problema. Ele fala que deu uma esfera que tem massa de 400 gramas. Depois ele falou que uma outra esfera maciça também e homogênea, de mesmo material, ela tem um raio 50% maior do que o da primeira esfera. Para isso você tem que pensar no seguinte, pessoal. Como que é o volume de uma esfera? Ela é dada por 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Este é o volume de uma esfera. Se esse daí é o volume de uma esfera, cara, tem que lembrar dessa fórmula de volume? Tem. Sabe como eu costumo falar para meus alunos essa formulinha de volume? Faz o seguinte, você sabe calcular o volume de um leão morto? Não? O volume de um leão morto, pessoal, é dado por 4/3 de πr ao cubo. Por quê? Porque ele é uma esfera, entenderam? Esfera, leão morto. É uma piadinha chula, mas para vocês pensarem no volume de uma esfera, como 4/3 de πr ao cubo. Tá bom. Mas eu não tenho o valor do raio. Você falou que o raio ele é 50% maior. Poxa, se ele é 50% maior, pensa no raio sendo igual a 1. Um raio que for 50% maior, ele vai ser igual a 1,5. Então, o meu raio aqui vai ser de 1,5. Se o meu raio vai ser de 1,5, ele não está ao cubo na fórmula? Sim, se ele está ao cubo, eu vou fazer 1,5 ao cubo. O que é 1,5 ao cubo? É 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Então, quanto que seria 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5? Faz aí, ó, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. 1,5 vezes 1,5 dá 2,25 vezes 1,5. 2,25 vezes 1,5 dá 3,375. Então, o meu novo raio, pessoal, ele foi para 3,375. Então, agora, para encontrar a massa dessa nova esfera, ele aumentou o raio em 3,375. O raio ao cubo, né? Que é o que vai me importar aqui. Então, eu vou fazer 400 gramas vezes este valor. Então, eu faço 3,375 vezes 400 gramas, para saber quanto que vai ser a massa da minha nova esfera. 0, 0, eu desço ele. Aí 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30. 4 vezes 3, 12, mais 3, 15, sobe 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas. Elimino. Daria 1.350 aproximadamente, 1.350 quilogramas. Perdão, 1.350 gramas. Só que a minha resposta, ela está em quilogramas. Então, eu tenho que converter de gramas para quilogramas. Convertendo de gramas para quilogramas, são 3 casas para a esquerda. Então, eu volto aqui, ó. Daria 1,35 quilogramas. 1,35 quilogramas é aproximadamente 1,3. Questão 1,3, alternativa C, correto. E bora para frente. Olha só. O Ari
É uma unidade de área que corresponde a 100 metros quadrados. Ao passo que o hectare, unidade agrária, ela equivale a 100 ares. O alqueire paulista, por sua vez, equivale a 2,42 hectares. E o alqueire baiano a 4 alqueires paulistas. Então, corresponde a um alqueire baiano quantos metros quadrados? Cara, se você já pensasse direto o que eu falei para vocês na minha aulinha teórica, um hectare é igual a 1 hectômetro quadrado. Ou seja, ele é igual a 10.000 metros quadrados. Se ele é igual a 10.000 metros quadrados, um hectômetro, que é igual a 1 hectare, que é igual a 10.000 metros quadrados, e o alqueire paulista ele vale 2,42 hectares, então quantos metros quadrados que vale o alqueire paulista? É 2,42 vezes 10.000. 2,42 vezes 10.000 dá 24.200 o quê? Metros quadrados. Então, um alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados. Então, ele quer saber 4 alqueires, e ele fala que um alqueire baiano equivale a 4 paulistas. Então, ele pede o valor de um alqueire baiano. Então, se um alqueire baiano são 4 paulistas e cada paulista é 24.200, eu faço esse valor vezes 4. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Então, dá o quê? 96.800 metros quadrados. Só que olha só, gente, como que ele traz a resposta. Em multiplicação de potência de base 10. Mas pensa, poxa, se eu voltasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não seria 9,68? E não deu 4 casas? Então é vezes 10 elevado a 4. Quem que é a alternativa que fala isso? É a alternativa E. Poxa, mas eu não sei fazer essa conversão, professor. Então você tem que assistir a aula sobre notação científica, que nós temos também. Ok? Bom, questão de número 9, então. Certa piscina, tá acabando, pessoal, só falta mais uma questãozinha fora essa. Certa piscina, ela tem 12 metros de comprimento, por 6 metros de largura e 1,5 metros de profundidade. Sabe-se que com a piscina cheia, deve-se colocar 4 gramas de cloro para cada 1.000 litros de água. A quantidade de cloro que deve ser colocada nessa piscina cheia é de aproximadamente quanto? Então, o primeiro passo é saber quem que é o volume dessa piscina. Essa piscina ela tem o formato de um paralelepípedo, cujas dimensões dela são de 12 de comprimento, 6 de largura e 1,5 de profundidade, que é a mesma coisa que a altura. Quem que seria o volume dela, então? O volume dela seria 12 vezes 6 vezes 1,5. 6 vezes 1,5 dá 9. 9 vezes 12 dá 9 vezes 2, 18. Vai 1, 9 e 1, 10. Então dá 108. Então o volume dela é de 108 metros cúbicos. Se o volume dela é de 108 metros cúbicos, eu tenho que saber em litros. Por quê? Porque o meu enunciado fala conversão de cloro, que é em gramas, de acordo com o número de litros de água. Mas 108 metros cúbicos, 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então 108 metros cúbicos terão 108 vezes 1.000, que é 108.000 litros. Então, se essa minha piscina tem 108.000 litros e a cada 1.000 litros de água eu preciso de 4 gramas, significa que o quê? Que 1 metro cúbico também precisa de 4 gramas. Por quê? Porque é 1.000 litros. 1.000 litros ele é igual ao quê? A 1 metro cúbico. Se eu tenho 108 metros cúbicos, como que eu acho a resposta disso daqui? 108 vezes 4. Não precisava nem ter feito a quantidade aqui em litros. Porque eu já converti direto para vocês aqui, ó, de metros cúbicos para gramas. Não a conversão, né, de metros cúbicos para gramas. A equivalência, que 1 metro cúbico de água precisa de 4 gramas de cloro. Por quê? Porque em 1 metro cúbico de água equivale a 1.000 litros de água, tá? Aí 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 0, 0 mais 3, 3. E 4 vezes 1, 4. Então dá 432, o quê? Gramas. Então são 432 gramas aproximadamente de cloro. A alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Está dando 430 gramas. Está próximo a 432. Por isso que está falando aproximadamente. E a última questãozinha sobre isso daqui é sobre unidade de medida de tempo. Olha só. Leonardo trabalhou das 10 horas e 10 minutos até as 17h45 de um dia, com o horário de almoço das 12h30 às 13h15.
O total de horas trabalhadas por Leonardo nesse dia, desconsiderando o seu tempo de almoço, foi igual a... Vamos estruturar esse problema, pessoal. Ele trabalhou das 10h10 até as 17h45. Então, quantas horas que ele trabalhou e quantos minutos que ele trabalhou neste dia? Não pense no horário de almoço ainda. Ou seja, quanto tempo que a gente tem das 10h10 às 17h45? Então, eu faço 17h45 minutos menos 10 horas e 10 minutos. Isso vai dar o quê? 5, 3, 7. Então, como se ele tivesse trabalhado 7 horas e 35 minutos. Então, ou seja, esse tempo das 10h10 às 17h45 se passaram 7 horas e 35 minutos. Ele falou que ele parou das 12h30 até as 13h15 para almoço. Mas quanto tempo que ele teve de almoço, então? Das 12h30 às 13h15, pensa. 12h30 para chegar nas 13 horas, são 30 minutos. As 13 horas com mais 15 minutos, então são 30 mais 15, então são 45 minutos. Então, se o tempo decorrido foi de 7 horas, o tempo corrido, perdão, de 7 horas e 35 minutos, e ele parou por 45 minutos, eu tenho que subtrair o 45 minutos. 0 horas e 45 minutos. Só que, cara, eu consigo fazer 35 menos 45? Não, então eu tenho que emprestar das horas. Hora vai cair para 6 horas. Só que na hora que eu transformo aqui para minutos, eu não vou acrescentar 1. Eu tenho que acrescentar 60 minutos, porque 1 hora são 60 minutos. Então aqui eu passo com mais 60. Então 35 minutos, na verdade, ele vai virar o quê? 95 minutos. Por quê? Eu acrescentei 60. Agora eu consigo fazer essa subtração. 5 menos 5, 0. 9 menos 4, 5. 6 menos 0, 6. Então, quanto tempo que ele trabalhou? Ele trabalhou por 6 horas e 50 minutos. É o que eu tenho na alternativa E. Então, pessoal, todas essas questões que nós fizemos aqui foi basicamente sobre o sistema de medidas decimais e não decimais, ok? Até a próxima aula. Tchau!